Na vastidão do tempo, antes que o peso das expectativas, das regras e dos sistemas moldasse nossa percepção, éramos livres. Não uma liberdade ilusória, negociada com condições e restrições, mas uma liberdade autêntica, primordial e inegociável. A criança, em sua essência, é a manifestação dessa liberdade. Ela vive um instante, dança com a existência sem precisar de permissão, sente sem censura e cria sem medo do julgamento. E é exatamente essa liberdade que a sociedade nos ensina a esquecer. À medida que crescemos, somos guiados por um processo de adaptação ao mundo ao nosso redor. Aprendemos que há regras a seguir, papéis a desempenhar e expectativas a cumprir. A criança que um dia brincava, sem se preocupar com a lógica dos adultos, que se expressava sem filtro e que sonhava sem limitações, passa a se encaixar dentro de moldes pré-estabelecidos. Aos poucos, seu riso se torna menos espontâneo. Sua criatividade é limitada pelas exigências do que é aceitável, e sua conexão com a vida se torna mediada por camadas de racionalização e medo do erro. O ser humano, em sua ânsia por aceitação e pertencimento, sacrifica sua energia vital para se tornar funcional dentro de um sistema que pouco se importa com a alma. O que chamamos de amadurecimento, muitas vezes, nada mais é do que a perda da capacidade de ser verdadeiramente autêntico. O preço que pagamos por essa adaptação é alto. Ansiedade, depressão, alienação, um senso de vazio que nunca se preenche, por mais que tentemos compensá-lo com conquistas e status. O afastamento de nossa natureza original nos leva a um ciclo de exaustão. Perdemos o contato com a fonte interna de energia, aquela que nos permitia sentir prazer na simplicidade, que nos fazia vibrar com pequenas descobertas. Com essa desconexão, nos tornamos dependentes de estímulos externos. Buscamos prazer em excessos, nos viciamos em distrações e nos iludimos com promessas de felicidade vindas de fora. É um paradoxo cruel. Quanto mais tentamos preencher esse vazio com elementos artificiais, mais distantes ficamos da solução verdadeira. Todas as tradições espirituais, de uma forma ou de outra, falam sobre esse retorno à essência. No cristianismo, há a afirmação de que apenas as criancinhas entrarão no reino dos céus. No taoísmo, a espontaneidade e a naturalidade são vistas como os caminhos para a harmonia com o Tao. No Zen budismo, fala-se sobre desaprender para acessar o estado puro da mente original. A mensagem subjacente é a mesma. Para encontrar a verdadeira liberdade, é necessário recuperar o estado de ser que precede a domesticação. Isso não significa regredir à imaturidade ou rejeitar o aprendizado adquirido ao longo da vida. Significa, sim, integrar a sabedoria da experiência com a pureza da infância. Significa reaprender a viver sem medo, a sentir sem repressão, a criar sem autojulgamento, a confiar no fluxo da vida como fazíamos quando éramos crianças. A criança interior não é apenas um símbolo do passado. Ela é uma força viva dentro de nós, adormecida, esperando ser despertada. E quando acessamos essa força, redescobrimos nosso potencial criativo. Porque a criatividade verdadeira não vem do esforço mental excessivo, mas da conexão com a espontaneidade e a imaginação inata. Grandes artistas, inventores e mentes revolucionárias sempre tiveram um vínculo forte com essa energia lúdica e exploratória, o que nos impede de criar livremente.
o medo do erro, o receio do julgamento, a necessidade de controle. Mas a criança não teme errar, porque para ela o erro não existe. Tudo é experiência, tudo é descoberta. Ao nos reconectarmos com essa perspectiva, nos libertamos das amarras, do perfeccionismo e do conformismo. Como reacessar essa liberdade? Resgatar o prazer pelo simples. Caminhar descalço, observar as nuvens, sentir o cheiro da terra depois da chuva. Pequenos atos podem nos reconectar com o encanto da existência. Brincar sem um propósito, dançar sem técnica, pintar sem a necessidade de um resultado final. Escrever sem se preocupar com a coerência. O lúdico é a chave da liberdade. Reaprender a sentir, permitir-se chorar quando necessário, rir alto, expressar alegria sem vergonha. As emoções são energia em movimento e a criança sabe fluir com elas. Questionar condicionamentos. Tudo o que acreditamos ser certo e errado precisa ser revisitado. O que é realmente nosso e o que foi imposto. Cultivar a espontaneidade, dizer sim para o inesperado, sair da rigidez, das rotinas, experimentar novos caminhos. A criança vive no presente e é lá que a liberdade mora. O desafio não é simplesmente retornar ao estado infantil, mas sim amadurecer, sem perder essa essência vibrante. A liberdade que buscamos não está em rejeitar responsabilidades, mas em assumir nossa vida, sem nos aprisionarmos ao que nos disseram que devemos ser. A sociedade nos ensinou que a maturidade exige repressão e rigidez, mas a verdadeira maturidade é a fusão entre a sabedoria adquirida e a pureza da criança interior. A criança dentro de nós nunca morreu. Ela está apenas esperando que a vejamos novamente, que a escutemos, que a deixemos respirar. E quando a resgatamos, algo mágico acontece. O peso se dissolve, a rigidez se desfaz e o mundo volta a ser um campo infinito de possibilidades.